Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas informações e notícias do Mengão para vocês. Flamengo, né, que já está focado agora pensando no jogo contra o time do Fluminense, o famoso Fla-Flu, que vai acontecer no Maracanã nesta quarta-feira. O Mengão, inclusive, ele teve ali, né, a sua probabilidade de títulos aumentada. Chances de títulos do Flamengo aumentou após a vitória sobre o time do Sport e a derrota do Palmeiras para o Santos. Você vai acompanhar tudo isso agora. Inclusive, no final vou trazer para vocês o Flamengo já pensando na próxima temporada em reforçar o seu elenco e já tem ali as prioridades para as posições ao qual o Flamengo entende, né, que precisa reforçar. Você vai saber no final do vídeo. Aproveita, já se inscreve no canal, se não for inscrito, ativa o sino e deixa o like. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. Começa falando de Brasileirão, né? Porque diferente de outras oportunidades, nessa data FIFA, eu sei que isso gera muita reclamação, mas gera entretenimento também. A gente teve jogo pelo Campeonato Brasileiro e as coisas mudaram, porque quando a gente para, a gente tem um empate com o Palmeiras à frente do Flamengo por uma vitória. Como o Palmeiras perdeu e o Flamengo venceu, a situação agora é outra. Então vamos dar uma olhadinha. O Gato Mestre vai mostrar pra gente as chances de títulos neste momento, valendo pra hoje, hein? Então, vinheta. Olha o que aconteceu. Com a goleada do Flamengo sobre o Sport, com 5-1, as chances do Flamengo vão a 65,44% de título conquistado, né? Do Palmeiras, as chances do Palmeiras caíram a 33,39%. O Cruzeiro tá vivo ainda, 1,17%. E, matematicamente, a gente ainda fala de 3 na briga. E a evolução, olha o que eu falava ali, ó. A evolução é essa. A linha verde é a linha do Palmeiras, a linha vermelha é a linha do Flamengo. Olha lá, ó. Olha pro último jogo. O Palmeiras perdeu pro Santos no finalzinho com o gol do Roleiser, né? Que não precisou de 10 minutos para marcar o Roleiser, que foi um investimento altíssimo do Santos. E muita gente dizia que não se justificava, né, Mesa? Agora vai ter o pessoal por causa de um gol aí importantíssimo, mudando de ideia. E o Flamengo disparou com essa vitória contra o Sport. Estamos a 5 rodadas do fim da competição. A cada rodada essas chances mudam a depender da combinação de resultados. Então, antes da gente debater a parte de cima, vamos às chances de permanência na Série A. O Bragantino, olha que vitória importante, hein? O Bragantino bateu o Atlético Mineiro ontem e está praticamente garantido na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. 3 jogos sob o comando do Mancini e 9 pontos, hein? 3 vitórias. O Grêmio também chegou a 98,29%. O Internacional tem pouco mais de 82% de chance de se manter. O Santos, com essa vitória no Clássico, também 73%. E o Santos, antes desse jogo, tinha 55%, tá? Então, ó, como uma partida, um resultado, um gol do Roleiser faz diferença. O Vitória tem pouco mais de 25%, o Juventude pouco mais de 15%, o Fortaleza mal chega a 6% e o Sport já está rebaixado. Então essas são as 8 equipes para as quais o Gato Mestre calculou chances de permanência na Série A. A classificação é essa, ó. Olha lá o que eu falei, estavam empatados com 68 pontos, só que o Palmeiras tinha uma vitória a mais. Foi assim que a gente abriu, na verdade não abriu essa rodada, né? Porque os jogos não eram válidos pela rodada correta, mas foi assim que a gente zerou a conta, então, para Flamengo e Palmeiras. Flamengo foi a 71, Palmeiras manteve os 68. O Cruzeiro tem 64, e aí na sequência veio o Mirassol, em quarto lugar, o Bahia em terceiro, 59 e 53. O Botafogo tem 52, Fluminense tem 51. Bragantino, subindo 3 posições com essa vitória sobre o Atlético Mineiro, foi a uma com esse resultado, assim como o próprio Atlético Mineiro, que nesse momento fecha a primeira página da tabela de classificação. O Vasco é o primeiro do outro lado, o Vasco que vai visitar o Grêmio na quarta-feira. Então 42 pontos, assim como Ceará e Corinthians. Em 14º lugar temos o próprio Grêmio, então temos aí um confronto direto, né, com 40 pontos. O Internacional tem 37, o Santos tem 36. No Z4, Vitória com 35, Juventude com 32, Fortaleza com 31 e o já rebaixado Sport com 17 pontos. Assim está o Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. Lembrando que tivemos jogos no final de semana e teremos já na quarta-feira. Amanhã a gente tem o último amistoso do ano, né, de seleções.
E aí, na quarta-feira, o Campeonato Brasileiro. Amanhã tem jogo, Botafogo Sport. Tudo. Amanhã tem um jogo. Amanhã já temos campeonato, verdade, bem lembrado, bem lembrado. Quer dizer, no apito final, já viramos a chave para o Campeonato Brasileiro. Graças a Deus. Quero dizer que gosto muito. Vamos lá, vamos de análises, então. Lá em cima, eu pontuei que a gente tem que ponderar que é muito de momento essa situação, porque são dois resultados, e a gente olha muito para Flamengo e Palmeiras, que impactam diretamente no título, certo? Duas equipes, né, cujos jogos empatam diretamente no título. A gente estava imaginando que seria difícil, né, esses dois times perderem pontos nessa reta final, e o Palmeiras perde 2 jogos seguidos, contra Mirassol e contra o Santos. Falando desse jogo que a gente está vendo aí, foi um primeiro tempo muito fraco do Flamengo, até surpreendentemente. Claro, os desfalques atrapalham demais esse time do Flamengo. Por exemplo, jogou com o João Vitor, um dos que falharam nesse gol que a gente viu aí, um zagueiro que quase nunca entra em campo. O Flamengo rodou muito pouco os zagueiros ao longo dessa temporada. E o próprio Bruno Henrique com o Alacian ali foi uma combinação que não funcionou bem no primeiro tempo no ataque do Flamengo. E aí, quando o Sport faz o gol cedo, numa falha geral da defesa do Flamengo, o jogo fica tenso, o jogo fica nervoso, claro, e as expulsões tanto do Matheus Alexandre quanto do Ramon ainda no primeiro tempo facilitam muito o jogo, e tem esse empate do Luiz Araújo ainda no primeiro tempo, entre uma expulsão e outra, né? É uma sequência ali de 6 minutos com uma expulsão, um gol de empate, outra expulsão, e aí o jogo vai para o intervalo já muito encaminhado, apesar de estar 1-1 ainda, é um jogo muito encaminhado, aqueles primeiros 15 minutos do segundo tempo foram tensos, mas parecia questão de tempo, de fazer um gol, e aí quando faz um gol, já na saída de bola, o Flamengo faz o segundo e o jogo fica simples. Mas depois de um primeiro tempo que serve de lição para as próximas partidas do Flamengo. Claro, o Flamengo vai ser muito diferente nos próximos jogos, porque vão começar a voltar, os jogadores vão começar a voltar e não vai ter esse time tão desfalcado assim. Mas foi um primeiro tempo de alerta, mas um sábado muito bom para a torcida do Flamengo, que melhora horas depois, né, quando o Palmeiras perde para o Santos. O jogo do Flamengo, concordo, acho que foi uma partida assim, bem instável. O Flamengo começa mal o jogo e não com a rotação necessária. O jogo tinha um ritmo que era colocado pelo Sport, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, e não era a forma adequada desse jogo se desenrolar no começo. Eu tenho muitas dúvidas de como seria esse jogo se o Sport não tivesse 2 jogadores a menos. Porque o Flamengo estava com muita dificuldade de criar. E ok, tem algumas questões aí de entrosamento, de peças que o Flamengo tinha muitos desfalques, seja por questão de departamento médico ou por convocação, mas mesmo assim eu esperava mais desse time do Flamengo, das individualidades, e acho que é um jogo também que entra naquela lista de jogos em que são jogos de lições para o Flamengo. Acho que dá para colocar o Sport aí, dá para colocar a Bahia, dá para colocar o jogo contra o Santos. São vários jogos em que o Flamengo entrou numa rotação abaixo. Fortaleza, né, que perdeu. Fortaleza, perfeito. Entrou numa rotação abaixo, talvez uma autossuficiência, de repente ser surpreendido pela velocidade do jogo. Bem, nessa altura do campeonato, o Flamengo não pode mais ser surpreendido pela altura do jogo. Então, acho que o ritmo do jogo, acho que ele tem que entender melhor essas partidas, e acho também que foi um jogo contra o Sport que deixou algumas lacunas. Você citou a questão do João Vitor na zaga, que falhou. Para mim, uma inversão de bola completamente errada, uma bola atravessada, muito mal atravessada pelo Ayrton Lucas, e uma partida muito ruim dos 2 laterais, do Ayrton Lucas e do Emerson Royal. Somado a isso, Samuel Lino não fez um bom jogo e o Cebolinha entrou muito bem. Então, acho que tem aí algumas dúvidas para o Felipe Luiz para os próximos jogos também. O Cebolinha, é inegável que a passagem dele pelo Flamengo até agora é frustrante, mas é até contraditório dizer isso. Talvez tenha sido a melhor notícia desse jogo, individualmente falando, para o Flamengo, porque é um jogador que, no momento que o Lino está, claro, está sem confiança, o Lino. Tanto que o Carrascal tem jogado ali pela esquerda, quando tem todo mundo, o Lino já virou banco em alguns jogos importantes. O Cebolinha, eu não estou dizendo que ele vai ser titular nessa reta final, mas é uma peça para você usar ali, cara, meia hora, como foi o caso ali. Ele entrou, e logo saiu o segundo gol, que era o gol do desafogo do Flamengo. Num jogo de algumas notícias ruins, concordo muito com o que você falou dos laterais, e o Emerson Royal é um jogador que entra com frequência, claro. Se reveza muito com o Varela. Pouco tempo agora, reveza muito com o Varela, mas ele joga jogos importantes como titular. O Ayrton Lucas nem tanto assim. Mas o Royal é um ponto de atenção nessa reta final, o nível de atuação que ele mostrou no primeiro tempo contra o Sport. Mas nas boas notícias, claro, tem um pouco da confiança do Juninho ali de fazer o gol, um cara que estava muito escanteado dentro do elenco, mas a grande notícia para mim, a boa notícia, é o Cebolinha,
que, cara, com todas as questões de frustração dessa passagem dele até agora pelo Flamengo, é um jogador que pode ajudar muito nessa reta final, numa posição que o teórico titular, que já nem é mais na prática que o Carrascal tem jogado ali, mas o titular teórico é o Lino, que não vem bem. O Cebolinha entrou muito bem no jogo no sábado e pode ajudar nessa reta final bastante. E o Emerson Royal, ele talvez se argumente a titularidade dele por ser um jogador mais ofensivo, né? Um lateral ofensivo. Só que ele não está conseguindo desenvolver tão bem o jogo dele no ataque e ele também não está conseguindo ser um lateral confiável do ponto de vista defensivo. Eu vejo o Varela muito na frente do Emerson Royal nessa corrida. E com relação ao Juninho, ainda acho que o Douglas Telles talvez tenha sido uma notícia melhor do que o Juninho. Porque o gol dele, ele é um rebote ali, né? Ele é um gol aberto, né? Fica mais fácil. Queria falar dele, porque o Luciano falou, a boa notícia é o Cebolinha, eu concordo com você, acho que o Cebolinha, especialmente quando chega com a expectativa de melhor jogador de uma Copa América, né, que ele chega, acho que chega com uma expectativa muito alta e também acho que no Flamengo não correspondeu, nem com o Tite, né, com quem ele trabalhou na seleção. Mas o Pablo, então, abre o placar para o Sport, o Luiz Araújo deixa tudo igual no primeiro tempo, quando também o Sport perde 2 jogadores, aí no segundo só dá Flamengo. Juninho vira, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Telles. E já que a Michele tocou nele, vale a gente contextualizar. O Douglas Telles, quando ele entra, e a gente viu a festa dos jogadores pro gol dele, né? Quando ele entra, a partida tá decidida já. Ele entra aos 34, já tava 4-1. O gol sai exatamente de uma jogada do Cebolinha. Ele entrou, né? O gol 40 segundos depois de ele entrar. O Douglas tinha acabado de entrar. 40 segundos, foi o primeiro toque dele na bola. O Douglas, que chegou ao Flamengo em 2020, com 13 anos, o Douglas jogava num clube da Zona Oeste do Rio de Janeiro chamado Barra Futsal. Em 2023, ele assina o primeiro contrato dele com o Flamengo. Esse foi o primeiro jogo dele como profissional, o primeiro gol também como profissional. Só que ele já tinha uma história, falar que tinha uma história com o Felipe Luiz é até pesado, né? Porque a história do Felipe Luiz, embora muito vitoriosa, ainda é muito curta, né? No cargo de treinador, quando a gente olha para o cargo de treinador. Só que no Sub-17, eles trabalharam juntos, do Flamengo, quando o Felipe Luiz conquistou o primeiro título dele, que foi justamente a Copa Rio Sub-17, como treinador. Exatamente. Ano passado. Exatamente. Sub-17. E aí eles trabalharam juntos e assim como o Felipe Luiz, o Douglas Telles ascendeu muito rápido. Né? No ano passado ele marca 17 gols em 31 partidas, já vai para o Sub-20 e, aliás, é campeão intercontinental também com o Felipe Luiz, batendo o Barcelona no Maracanã. Aliás, não, né? Contra o Barcelona. Ele é campeão contra o Barcelona no Maracanã. Já tinha sido relacionado exatamente na partida contra o Fortaleza, só que não entrou em campo. Então a estreia, de fato, foi ontem, precisando de um toque para fazer o 5º gol do Flamengo, né, contra o Sport. Que eu imagino que nessa reta final ele não tenha tantas chances assim. Eu citei o Juninho porque na construção do que eu acho ser o melhor elenco do Brasil, que é o do Flamengo, existe uma deficiência clara, que é a opção ao Pedro ali. Existe outra deficiência que é na reserva da zaga, né? A entrada do João Vitor, ele mostrou isso. E a pouca disposição do Felipe Luiz para rodar os zagueiros também mostra isso ao longo da temporada. Mas, para mim, o grande problema desse elenco estrelado, desse excelente elenco do Flamengo, é a opção ao Pedro, que nessa reta final, imagina-se dentro do Flamengo que o Pedro consiga voltar a tempo de jogar a final, mas tem vários jogos importantes do brasileiro até lá. E quem é esse jogador? O Bruno Henrique tem oscilado, até fez alguns bons jogos recentes, mas não conseguiu ser esse reserva. O Plata chegou a jogar centralizado, teve um bom momento, mas caiu de produção, expulsões em sequência. Não emplacou, então o Flamengo busca... Eu não acho que o Juninho vai ser titular nesses jogos de reta final, mas o Flamengo busca gol, né? Gol de jogadores que atuem centralizados pelo ataque. Os jogadores pelo lado tem gol, o Luiz Araújo é um jogador de muito gol, a Arrascaeta, que não jogou, nem se fala. Mas essa posição virou um problema para o Flamengo sem o Pedro. E o Juninho, acho que ele vai ter poucos minutos, mas ele estava ali, a confiança dele estava no chão, digamos assim, que agora, né, saiu um pouquinho do chão, não está tão alto assim, mas esse gol de rebote ali, de coxa, de joelho, vale, lá o que for, vale igual. E dá confiança para ele, e foi o gol do desafogo naquele momento do jogo ali. Eu só tenho dúvidas, desculpa, Mari, eu só tenho dúvidas se é só a questão da confiança para o Juninho. Porque eu sinto que falta um pouco de compatibilidade, de combinar o nível dele com o nível dos outros jogadores do Flamengo. E claro, eu não estou aqui diminuindo ele como jogador nem nada disso, mas talvez ele, neste momento, não esteja à altura do que é o elenco do Flamengo e das coisas que o Flamengo briga. E eu não sei se o gol e a confiança conseguem suprir isso. Eu aposto muito mais em um Flamengo sem centroavante, e aí com mais meias, Carrascal e Arrascaeta por dentro, de repente, 2 pontas, do que no Juninho. Não, acho que a questão do nível dele
O problema do que surgiu no Flamengo esse ano no elenco tem a ver com o nível que o Juninho não mostrou, né? Que mostrou ou não mostrou de tal altura desse restante de elenco tão bom quanto o Flamengo tem. O Juninho não conseguiu ter esse nível em nenhum momento da temporada. E não é só quando a gente olha para o elenco de forma geral, né? A posição dele é reserva do Pedro, centroavante. Do Wallace. A seleção brasileira. Pensar, né? O Wallace chega a furar a fila dele, né? E acho que por um problema de indisciplina não anda mais nessa. Mas começa o jogo, por exemplo, no sábado, né? Começou, então ele começou o sábado na frente do Juninho na fila. Talvez tenha terminado atrás. Não, na Copa do Mundo também, né? Sim, de clubes também. Eu acho que a evolução dele só foi freada, me parece, por uma questão de indisciplina e tal, mas que me parece já contornada. Acho que aquela expulsão contra o Bahia foi marcante ali, né? E aí botou ele, e aí ele volta a jogar. Ele ficou um tempo fora dos planos, assim, fora de ser relacionado, não entrava em campo o Wallace depois das indisciplinas, mas está voltando aos poucos, foi titular no sábado, nem teve uma grande atuação não, mas o Juninho foi bom que ele foi titular com tantos desfalques assim. Bom, falamos, né? Esse jogo valeu pela 12ª rodada. Então agora a gente tem os jogos do primeiro turno zerados. Já temos, portanto, também a classificação deste primeiro turno. Com o Flamengo, olha lá, terminando em primeiro lugar. Classificação do primeiro turno, porque esse jogo... Mas na 33ª rodada a gente tem o campeão no primeiro turno. Mas é disso. Bom, só que a gente, a favor da competição, a dúvida era a mesma que a do final. Era só isso aí. O Flamengo termina em primeiro com 43 pontos e o Palmeiras em segundo com 39. Olha lá. Pouca mudança, o top 3 é esse. Aliás, o top 3 está esse também, neste momento, né? Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Aí veio o Bahia, a gente tem uma inversão. Mas é mais ou menos isso, né? Acho que o Atlético Mineiro tem uma diferença considerável, né? Fluminense e São Paulo também estão ali mais ou menos, né? Mas da primeira página, essa é a classificação para o primeiro turno. E os últimos, é a mesma coisa. Vitória, Juventude, Fortaleza. O Inter mais embaixo também. O Vasco melhorou no segundo, né? O Grêmio um pouco melhor também, até por reforços, né? Se reforçou melhor. A zona de rebaixamento é a atual zona. Exatamente. A zona de... Porque essa conta dessa galera já estava alta no primeiro turno, né? Uma diferença Vasco e Santos, né? Uma diferença bem grande Vasco e Santos. Também por conta da arrancada que teve o Vasco, né? Dos bons resultados. E também por uma queda de pontos, pequenos pontos de recuperação do Santos ao longo do Campeonato Brasileiro. Um jogo-chave que o Santos não conseguiu ganhar em casa, mas ganhou um jogo-chave em casa no sábado. Perfeito. Por isso eu vou botar o Vini Bueno, então, na conversa pra gente. Que gancho, hein, Luciano? Que gancho. Vini, bom dia, seja bem-vindo. Fala, Mari, tudo bem? Bom dia pra você, pro Luciano e um beijo especial pra Michele, minha parceira desde os tempos de Rádio Bandeirantes. Aliás, ô Mari, ela falou aí logo na primeira participação dela que o Redação é o programa favorito dela. Pra quem não conhece a Mi, pode até soar, né, aquela frase meio clichê, mas você sabe que quando eu tava saindo da reportagem, comecei a fazer as minhas participações aqui no Redação em março, ela me mandou mensagem: parabéns, Vini, o Redação é o programa que eu mais amo na TV. Então não é mentira dela, não. Sucesso, muito bom estar com você hoje na bancada aqui, viu, Mi? Pô, muito obrigada, Vini. Aí você me quebra, né? Aí me quebra. Que a gente fica muito feliz pelo sucesso dos nossos amigos, nossos colegas, né? O Vini é super competente e, de fato, é meu programa favorito e, por isso, a carga emocional é muito grande. Seja muito bem-vinda, mais uma vez. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que já está focado, né, pensando aí no jogo contra o Fluminense, o Fla-Flu que vai acontecer no Maracanã nesta quarta-feira, porém, né, o departamento de futebol do Flamengo é composto, né, por vários profissionais, né, várias pessoas ali trabalhando em prol do clube e, logicamente, já estão pensando na temporada de 2026. O Flamengo, né, já está pensando aí nos reforços, em reforçar algumas posições, como, por exemplo, está ali na matéria, entenda quais posições o Flamengo vê como prioridade para se reforçar em 2026. A depender do que acontecer nas competições que o clube disputa, o planejamento pode mudar. Então o Flamengo, né, está aí, logicamente, interessado em reforçar o seu elenco, já pensando aí na próxima temporada, e algumas posições o Flamengo entende, né, que será aí necessário, como, por exemplo, encontrar um substituto, né, um reserva para o Pedro. Né? Hoje o Flamengo só tem o Pedro, não tem outro jogador, né, contrataram o Juninho para ser esse cara, até para substituir o Gabigol que tinha saído, mas não, até o momento, né, eles entendem que não funcionou. O Flamengo quer buscar um jogador que tenha características diferentes do Pedro,
porém que entregue, né, uma quantidade de gols significativos como o próprio Pedro entrega. Não só ali na posição, né, do Pedro, mas o Flamengo também pensa, galera, em reforçar o seu sistema defensivo, tá? O Flamengo também querendo reforçar aí a sua defesa. Isso porque, né, não é porque o Flamengo não tem jogadores aí para o sistema defensivo, não. É porque o Flamengo entende que esses jogadores são de muita qualidade e vão ser constantemente convocados. E aí você tem um Léo Pereira convocado, você tem um Léo Ortiz convocado, você tem um Danilo, acaba, né, perdendo a força do seu elenco, como aconteceu no jogo contra o Sport, que o Flamengo teve que correr ao jovem, né, da base. Então o Flamengo entende que vai precisar, né, de um nome também para o seu sistema defensivo, assim também como um goleiro, tendo em vista, né, que o Matheus Cunha tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro, tá? Então o Flamengo, né, vai buscar aí no mercado, tá, um goleiro também para ser o substituto do Agostinho Rossi, tá? Então o Flamengo tem aí como algumas prioridades reforçar o seu ataque, reforçar também, né, ali o seu sistema defensivo, pensando em convocações e, logicamente, reforçar também, né, ali o gol, já que o Matheus Cunha vai deixar o Flamengo porque tem já um pré-contrato assinado com o Cruzeiro. Então o Flamengo, né, já elencando algumas prioridades no mercado para buscar agora, né, ao término dos campeonatos, né? Faltam aí seis jogos para acabar, né, o ano para o Flamengo, claro, sem contar aí o Mundial de Clubes, né? Isso se o Flamengo for para o Mundial, aí você acrescenta mais algumas partidas. Mas aqui, né, na América você tem aí a final do dia 29 e mais 5 partidas do Brasileirão, totalizando, né, 6 rodadas para acabar a temporada, fora, logicamente, ali o Mundial de Clubes, né, que ninguém sabe o que vai acontecer. O Flamengo ou o Palmeiras vai jogar esse Mundial aqui, na verdade agora o nome é Intercontinental, porque o Mundial nós jogamos, né, agora no meio do ano, tá? Então, galera, tá aí pra vocês as prioridades. Concorda, discorda? Acha que o Flamengo tem que buscar outras prioridades? Lateral, né? A gente tem vários jogadores na lateral. O que você acha? Quais as prioridades de verdade, na sua opinião, que o Flamengo precisa? Aproveita e coloca aí nos comentários, tá? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!